mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não, não, não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, tem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não, não, não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não, não, não há, mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom dia! E aí? Onde é que está a sua vida? Nas suas mãos? Com as suas decisões? Ou, como diz esse belo cântico que nós acabamos de cantar, está nas mãos de Deus, naquele que tem feito todas as coisas nas nossas vidas. Eu quero começar a Escola Bíblica Dominical desejando uma feliz Páscoa para você. Não sei se você entende o conceito Páscoa, mas não tem problema. Se você não entende, você está no lugar certo. Aqui é o lugar da gente aprender um pouquinho mais sobre isso. Antes, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A gente vai fazer uma oração agora, para que Deus nos esclareça, para que Deus nos ilumine, para que a gente possa ter uma escola bíblica dominical direcionada, guiada, orientada, iluminada pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia maravilhoso. Obrigado pelo dom da vida.
Obrigado por todas as faculdades mentais. Obrigado pela sabedoria. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é o nosso consolador, amigo inseparável e que jamais nos abandona. Obrigado pelo meu amigo Lucas, logo cedo pela manhã comigo aqui na igreja. Que o Senhor esteja sempre presente na vida dele, da sua família. Obrigado, Deus, por esse domingo de Páscoa, quando nós celebramos a Tua ressurreição. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado porque em tudo o Senhor tem sido extremamente generoso, bondoso, amoroso para com a nossa vida. Fica conosco, nos dê a Tua bênção, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua paz. Fale conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria conversar com você nessa manhã sobre a importância da ressurreição para a vida do cristão, mas eu acredito que eu não posso começar a falar sobre isso sem antes nos atermos à palavra Páscoa, né? A palavra Páscoa, ela é um termo hebraico que significa passagem, passar, né? O que vem, da onde vem, por que existe esse termo? Esse termo, ele é cunhado na noite da saída do Egito, do povo de Deus, na noite da libertação do povo hebreu, do cativeiro egípcio, que ficou lá por 430 anos. Eu tenho certeza que você conhece a história das 10 pragas, e a última das 10 pragas foi a morte dos primogênitos. E a Bíblia fala que todas as 10 pragas, ela assolou todo o Egito, e o povo de Deus estava no Egito. Então, o povo de Deus, eles não estavam isentos de receberem a punição daquelas pragas. Mas sempre foi o cuidado de Deus mostrar para os egípcios que a praga poderia assolar os egípcios e guardar o povo de Deus. Era uma forma de Deus mostrar para os egípcios que Deus tinha entrado na nação deles, tinha destronado os seus deuses pagãos e tinha mostrado quem é que mandava no mundo. E na última noite, nessa última praga, a morte dos primogênitos, Deus disse a Moisés que falasse para os israelitas que eles deveriam matar um novilho novo e passar o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da destruição que viria matar o primogênito passaria também pela casa dos hebreus. E quando eles passassem pela casa dos hebreus, eles iam ver o sangue do cordeiro na porta e não se deteria nessa casa, porque o sangue do cordeiro era o sangue da aliança, era o sangue do pacto. Então, essa casa estaria guardada, essa casa estaria protegida. Então, olha que coisa fantástica. A partir desse momento, quando eles saíram e tiveram os seus filhos protegidos, instituiu-se a festa da Páscoa, que é quando eles celebram anualmente o dia em que o Senhor poupou os primogênitos, e os primogênitos então passaram a ser do Senhor. Então é como se eles tivessem oferecido a Deus as suas primícias, o seu primeiro filho, né? Deus não os tomou. Então eles comemoram essa festa porque Deus passou por suas casas e não matou o seu primogênito. É a festa da Páscoa. Quando veio o Novo Testamento, essa festa ela foi ganhada numa proporção muito maior, porque o primogênito de Deus é Jesus. E Jesus é aquele que nele a punição dos nossos pecados é imputada. Ou seja, Jesus morreu a morte dos primogênitos. Mas Jesus não ficou morto, porque a morte não pôde segurá-lo.
Então a ressurreição é a resposta de Deus para a Páscoa. Então quando nós comemoramos a Páscoa, nós que somos cristãos, nós não comemoramos a morte de Cristo, nós comemoramos a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo é o maior evento do cristianismo. Se você tirar a ressurreição do cristianismo, Jesus vira mais um mártir, como Maomé, como Buda, como qualquer um outro ícone de qualquer uma outra grande religião. A grande diferença de Jesus para qualquer um outro ícone de todas as grandes religiões é que se você for no túmulo de Jesus, vai ter uma placa dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Então hoje nós vamos trabalhar com essa dinâmica, dizendo sobre a importância da ressurreição. Não sei se o Lucas está mostrando para você essa figura bonita da importância da ressurreição. Eu queria te convidar então a ler o texto bíblico que está em Efésios, capítulo de número 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 19, diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, eu quero ler de novo esse texto, porque ele é um texto bem pequenininho, e eu quero que você, assim como eu vou fazer, se atenha a cada palavra que a gente vai ler novamente. Olha lá. Paulo, ele está escrevendo 1 Coríntios e ele está combatendo uma heresia da sua época que dizia que Jesus não havia ressuscitado. Então ele está tentando dizer o peso dessa afirmação. Ele está dizendo: vocês estão achando que é só dizer que Jesus não ressuscitou e isso é suficiente? Então, olha o que vocês estão dizendo. E aí ele vai dizer a extensão dessas afirmações. E aí, olha o que ele escreve: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vocês dentre vós, que não há ressurreição dentre os mortos? Bom, peraí. Como é que eu vou dizer que não existe ressurreição, se o ápice do cristianismo é que Cristo ressuscitou dentre os mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa pregação é vã, e a vossa fé é vã. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é que é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo
pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somente até aqui. Lucas, pode colocar aí de novo, pequenininho aí o esbocinho aí, né? Então eu quero fazer umas perguntas para esse nosso texto. Qual é a importância da ressurreição para a igreja hoje? Né? Primeira coisa. E para nós cristãos, qual é o valor real da ressurreição? Quer dizer, o que isso afeta a minha vida hoje? Quer dizer, existe de verdade alguma importância da ressurreição hoje para nós, igreja? Quer dizer, diante disso que a gente está falando, existe de verdade alguma importância? Irmãos, às vezes nós não nos atemos a fenômenos fantásticos da palavra de Deus. Às vezes nós ficamos falando sobre coisas que são importantíssimas da fé cristã. O amor, o perdão, o pecado, né? E tantas outras coisas, mas não falar da ressurreição é não falar da pedra angular do cristianismo. Se você tirar a ressurreição, você tira o sustentáculo do cristianismo, porque o cristianismo existe. Porque no terceiro dia, aquelas mulheres voltaram ao túmulo de Jesus. E o jardineiro, que não era jardineiro, era um anjo, disse para ela: o que vocês estão procurando? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que já ressuscitou? E elas foram contar aos discípulos o que aquele homem tinha dito. Então, irmãos, a ressurreição é a pedra angular do cristianismo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a ressurreição, ela fortalece a nossa fé. Olha o que diz o texto bíblico. A ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. Ou seja, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Porque existia entre os estudiosos hebreus duas correntes que falavam, uns que ressuscitou e outros que não ressuscitou, que não havia ressurreição. Só para vocês terem uma ideia, vocês vão lembrar de um episódio onde Jesus, Jesus foi questionado, eu não me lembro se pelos herodianos, eu não me lembro bem o nome da seita judaica da época que tentou colocar Jesus numa sinuca de bico, e eles perguntaram assim: Jesus, me diz uma coisa, uma mulher, ela casou, e ela não teve filho com o seu primeiro marido, e o seu primeiro marido morreu. E você sabe que a nossa tradição judaica, ela diz que se o seu marido morreu sem deixar descendente, é obrigação do segundo irmão casar com essa mulher, e o filho que ele for ter com ela não é descendência dele, é descendência do irmão que morreu, né? Então o filho que eles forem ter é descendência do primeiro irmão. Então é obrigação do segundo irmão casar com essa mulher. Pois é, o segundo irmão casou com ela e também não teve filho, e morreu. E o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, e os 7 irmãos casaram com essa mulher, e todos morreram. No céu, com quem ela vai ficar? Porque ela casou com 7, e não teve filho de nenhum. Ou seja, eles acharam que, contando essa história, eles estariam pegando Jesus. E Jesus contou uma coisa fantástica. Ele diz assim: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque no céu nós seremos como os anjos. No céu não se casa. Ou seja, no céu não se trata das coisas deste mundo. No céu é outra mentalidade. No céu nós cuidaremos das coisas de Deus. É outro tipo de mentalidade. Então, essa
cultura de a ressurreição, não há ressurreição, isso é coisa antiga. E Paulo então está combatendo essa seita, porque os irmãos que eram dessa seita, eles tinham aceitado o cristianismo, mas eles estavam vivendo a fé em Cristo, mas mantendo essa doutrina de que não havia ressurreição. E Paulo está dizendo, para, acorda. A ressurreição é o alicerce do cristianismo, porque se vocês continuarem pregando que não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, ou seja, não faz sentido. Você consegue entender? O texto diz claramente que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Isso é, sem validade, inoperante. Ou seja, qual é o papel da fé na vida do cristão? Porque a ressurreição, nesse texto, valida a fé, empodera a fé, chancela a fé, outorga poder à fé, porque é exatamente a ressurreição de Cristo que coloca aquele poder na boca de Jesus, quando ele vai dizer, nos últimos versículos de Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entendeu? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quê? Porque a ressurreição acaba com toda a dúvida de quem estava chancelando o ministério de Jesus. Porque na ressurreição, a pergunta que surge, que está no Apocalipse, é: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, os seus aguilhões? Você que prende todo mundo, por que não prendeu Jesus? Você que põe fim na história de todo mundo, por que não pôs fim na história de Jesus? Então, a ressurreição, ela fortalece a nossa fé. E é por meio da fé que nós cremos na salvação. O que diz Efésios 2,8? Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé que é empoderada pela ressurreição. A fé é o alimento da nossa esperança. Lembra? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Ou seja, a fé está imbuída nesse combo que a ressurreição mantém de pé. Olha, é a fé que nos dá munição em meio à guerra espiritual que a gente vive. Porque a fé abre os nossos olhos para que a gente possa perceber que nós não estamos lutando contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. É a fé que nos mostra qual é a forma certa de nós agradarmos a Deus. Porque a fé mostra para a gente que a gente está sendo orientado, guiado, estabelecido por Deus. É pela fé, pelo dom de Deus, que a gente entende que a nossa vida pertence ao Senhor. Então a fé vem de Deus, nos liga a Deus, nos faz um com Deus, empodera a nossa pregação, e a fé é chancelada pela ressurreição. Olha o que diz o texto: sem a ressurreição dos mortos, a nossa pregação ela é vã, e a nossa fé é vã. Então, queridos, preste atenção. Quando nós estamos celebrando a Páscoa, nós estamos dizendo assim: obrigado, Deus, porque o Senhor
ressuscitou Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tirou ele do mundo dos mortos. Obrigado, Deus, porque se não fosse o Senhor, tudo aquilo que mantém o cristianismo de pé não estaria em pé. A nossa fé que abre o nosso coração para o Senhor não faria sentido sem a fé que é alicerçada na ressurreição. Mas ela continua. A ressurreição ainda vai para uma outra esfera. Olha o que diz a palavra de Deus. A ressurreição nos ajuda a combater o pecado. Olha o que diz o texto bíblico. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós ainda permanecemos no pecado. Ou seja, a ressurreição de Cristo, ela não apenas chancela a nossa fé, mas ela faz com que o pecado que existe em nós seja perdoado pelo ato sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. E isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. A morte de Jesus é a constatação do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Ou seja, quando Jesus morreu, ele pagou o preço. Irmãos, eu tenho constantemente dito na nossa igreja, e uma das coisas mais difíceis para as pessoas entenderem, é a primeira doutrina reformada, da tulipe, que é a total depravação do homem, né? E eu costumo dizer que nós não gostamos desse termo depravação, porque dá uma ideia para a gente muito errada, né? Você diz, não, peraí, depravado, eu não sou depravado, porque depravado é alguém que perdeu a linha, depravado é alguém que não tem juízo, depravado é alguém que não mede as suas consequências, depravado é alguém que não tem limite. Não, eu erro, realmente, eu até de vez em quando perco assim a noção do que eu estou fazendo. Não. Quando nós lidamos com a seriedade da palavra de Deus, quando a gente fala de que sem a ressurreição de Cristo nós ainda permanecemos no nosso pecado, quando a gente vê a seriedade de ter que um Filho de Deus vir à terra e tomar o nosso lugar e morrer no nosso lugar e pagar os nossos pecados, irmãos, a extensão disso é tão séria que a gente precisa ver qual é a extensão do nosso pecado. E aí, a gente às vezes tem que pegar uma dinâmica e quantificar isso. E aí eu costumo fazer uma coisa bem nojenta na igreja, e eu quero fazer isso com você também. Eu costumo dizer assim, é verdade, esse negócio de depravação é muito difícil da gente entender, né? A gente não gosta de imaginar isso, porque, né, realmente depravação é alguém que perdeu a linha, e a gente é bom demais para ter perdido a linha, né? A gente é pessoas boas, coração bom, a gente até comete uma falha, outra, imagina coisa errada, não perdoa um, mas a gente quando chega a não perdoar é porque a pessoa pisou demais na bola com a gente, mas depravação total não, a gente não chega tanto. Então imagina comigo você, que você está com muita sede, e olha que delícia, esse copo de água geladinho com umas pedrinhas de gelo aqui. Mas você está com muita sede. E aí nós temos aqui na frente uma caixa d'água com 2.000 litros de água, tá bom? Limpinha, filtrada, deliciosa, água pura. E agora? A gente pegou um conta-gota e nós vamos colocar apenas uma gotinha de água nesses 2.000 litros, ou seja, o que é uma gota de água nesses 2.000 litros, né? Mas imagina você que depois de termos dado 5 descargas, né? 5 descargas, está limpinha, já demos descarga, não tem mais nada, o seu banheiro está limpinho, você lavou, mas a gente já deu 5 descargas, e a gente vai pegar lá uma gotinha da sua privada, e nós vamos dar, né, aqui, uma gotinha. Você tem coragem de beber essa água? Não tem coragem de beber? Mas por que não? Estava limpinha, você mesmo deu as 5 descargas.
Por quê? Está contaminado? É. Uma gotinha daquela é capaz de contaminar todos os 2.000 litros de água? É. Pode conter alguma bactéria? Você está entendendo? Às vezes a gente consegue dimensionar e quantificar uma coisa como essa, mas quando a gente olha para a nossa vida, o nosso pecadão vira pecadinho. É, a gente não tem tanta má intenção, a gente não tem tanta inveja, a gente não fala mal dos outros. Aliás, crente nem fala mal dos outros. Quando a gente conta alguma coisa para os outros, é para pedir oração. Irmão, a gente tem que parar de se iludir. E a gente tem que entender que nós somos pecadores caídos, degenerados. E se a graça de Deus não vier sobre a nossa vida, nós somos depravados por completo. Mas a palavra de Deus continua. Deus enviou um justo para nos orientar. E porque nós não suportamos a verdade, nós o matamos. Você está entendendo? Aquelas mesmas pessoas que gritaram Hosana ao filho de Davi, quando Jesus entrou na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o famoso Domingo de Ramos, é a mesma pessoas que gritaram, crucifica, 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 solta Barrabás. Nós não suportamos a verdade. Então nós somos os mesmos que matamos Jesus. Você está entendendo? Apagamos a luz porque o seu brilho mostrava os nossos erros. E a Bíblia diz em João, no Evangelho de João, no 1º capítulo, que nós amamos muito mais as trevas do que a luz. E por isso nós apagamos o seu brilho. Essas condenações pesavam sobre a nossa vida. Mas a ressurreição, ela nos reconcilia com Deus. Ela nos reconcilia com o nosso Criador. Em Cristo, o preço do nosso pecado foi pago. Em Cristo, as nossas transgressões e os nossos pecados foram apagados. E tudo isso só é possível porque Deus recebeu o sacrifício de Jesus, ressuscitando Ele no 3º dia. Então, queridos, nós temos um motivo para nos santificarmos. A ressurreição, ela nos dá um motivo para a gente viver uma novidade de vida. A ressurreição nos coloca numa perspectiva única. Não de nós nos acusarmos e queremos nos autopunir. Não, 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 não. A Páscoa, ela é um motivo de celebração, de alegria. A Páscoa, ela é a conclusão da sexta-feira da paixão. Enquanto na sexta-feira da paixão nós fazemos o nosso momento de contrição, vemos em Cristo os nossos pecados, no domingo de Páscoa, nós celebramos a vitória de Jesus como alguém que concluiu a obra que Ele se prestou a fazer. Ele conseguiu pagar o preço dos nossos pecados e Deus aceitou. Tanto é que Deus o ressuscitou. Então nós temos força agora para agradar a Deus, porque quando Deus olha para mim e para você, Deus não nos vê, mas Deus vê o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Deus vê o sacrifício do seu Filho. Deus nos recebe porque nós somos introduzidos na presença de Deus mediante Jesus. Mediante a sua ressurreição, mediante o seu amor, mediante o seu sacrifício. Então, querido, eu quero te convidar a pensar na Páscoa como um motivo de celebração, porque se Deus não tivesse ressuscitado Jesus, a nossa fé era vã e nós ainda continuávamos em nossos pecados. Mas eu quero ainda falar uma última coisa com vocês sobre a ressurreição. Eu quero dizer para vocês que a ressurreição nos ajuda a vencer o medo da morte. O medo da morte é uma coisa fantástica, porque eu tenho certeza que nenhum de vocês que estão
me ouvindo, tem alguma imaginação, ou tem algum sonho de que vão viver eternamente? O máximo que talvez você possa pensar é que você alcançará o privilégio do arrebatamento da igreja. Eu também penso nisso, né? Será um glorioso dia. E que privilégio para a igreja estar aqui, né? E ainda mais se você conhecer Tessalonicenses e ver ali os passos do arrebatamento, né? A Bíblia fala que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, estarão nos ares com os anjos, com Cristo, e eles nos receberão, e nós seremos erguidos, suspensos, e juntos estaremos com Cristo para julgar o mundo, né? Então tem toda aquela dinâmica fantástica, e que eu sou apaixonado pelo arrebatamento da igreja. Mas olha que coisa fantástica. Eu tenho certeza que nenhum de vocês pensam em viver para semente. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós também quer morrer, não é verdade? E olha o que a Bíblia diz. Se a ressurreição de Cristo não aconteceu, a nossa fé é vã, nós ainda permanecemos no nosso pecado, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, foram enganados, e não tem solução para eles. Irmãos, não sei se você já perdeu alguém da sua família. Eu, por exemplo, já perdi meu pai, minha mãe e o meu irmão mais novo. Eles já não estão aqui, morreram em Cristo e aguardam o precioso dia em que juntos sentaremos à mesa e cearemos as bodas do Cordeiro. Ou seja, o grande e glorioso dia em que juntos estaremos celebrando aquela que será a maior de todas as santas ceias. E eu aguardo por esse dia, porque essa é a promessa de Deus para os vencedores. E vencedores não porque somos melhores do que ninguém, mas porque a morte de Cristo nos alcançou. Então olha que coisa fantástica. A Bíblia fala que a ressurreição de Cristo nos ajuda a vencer o medo da morte. Então isso é fantástico. Um dos maiores medos do ser humano é o medo da morte. É o medo do desconhecido. Por quê? Porque ninguém que morreu voltou de lá para contar para a gente. O que aconteceu lá? Talvez você seja espírita e esteja me ouvindo. Não é bem assim. Quero contender com você, respeito sua religião, mas eu quero me ater aos fatos. E quando eu falo me ater aos fatos, eu quero dizer, eu quero me ater ao que a Bíblia me ensina. Porque para mim, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus para nós seres humanos. Então, o que está na palavra de Deus é o que conta para mim. E a palavra de Deus diz assim: ao homem está dado o direito de morrer uma única vez. E depois disso, segue-se ao juízo. Ou seja, vivemos uma única vez, morremos uma única vez, e aguardamos o dia em que Deus há de julgar vivos e mortos. Entendeu? Então, se você aprendeu de um modo diferente, eu desafio você a conhecer o que a palavra de Deus diz sobre isso. E depois o Espírito Santo há de iluminar seu coração. E você vai entender verdades inaudíveis, verdades profundas que tocarão o seu coração. Amém? Mas o que eu quero dizer para você é que nós não fomos feitos para morrer. E morrer é a paga que nós recebemos pela corrupção do pecado nas nossas vidas. É o que diz em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. E como nós somos pecadores por ofício, nós temos que ser compensados, nós temos que ser assalariados, nós temos que receber a justa recompensa por aquilo que fazemos. Então, se você, assim como eu, peca todos os dias, você vai morrer. Assim como eu vou morrer também. Porque
nós só seremos glorificados na ressurreição de Cristo para a gente, no dia em que o nosso corpo for glorificado, no dia que a igreja for arrebatada, no dia em que nós conhecermos o outro lado, a eternidade. Ou seja, enquanto esse mundo existir, todos nós que aqui pisamos, morreremos. Ou seja, o salário é certo. Mas você não precisa ter medo de morrer. Com a ressurreição de Jesus, a morte é vencida. E a ressurreição de Jesus nos dá a segurança de saber que a morte não tem a última palavra na vida do cristão. A última palavra da vida do cristão é a ressurreição. Porque se Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Porque Jesus foi a primícia dos que foram ressuscitados. Ou seja, Jesus quando foi embora, quando foi assunto aos céus, ele fez uma promessa. Ele disse assim: vou preparar-vos lugar. João capítulo 15. Para onde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, Jesus quando ele foi fazer um trabalho. E esse trabalho que Jesus foi fazer é preparar um lugar para que a gente possa morar com ele na eternidade. Então, eu acredito que há um momento em que esse dia acontecerá na minha vida e na sua vida. E esse dia será tão específico em que a nossa dor cessará, os nossos flagelos cessarão e nós vamos conhecer algo tão fantástico que tudo o que nos fez sofrer aqui será apenas um eco do passado. A Bíblia fala que as dores do presente não podem ser comparado com a alegria que há de vir. Ou seja, Deus está preparando para a gente algo tão fantástico, irmãos, que se você imaginasse, nós não teríamos medo da morte. Pelo contrário, o próprio Paulo, quando teve um vislumbre do que seria o céu, ele disse: eu já não sei mais o que escolher. O meu desejo, na verdade, é estar com Cristo. Mas eu entendo a necessidade de estar com vocês e preparar vocês para se encontrar com o Senhor. Então, a última palavra na vida do crente é uma palavra de vida. Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E não é da morte a última palavra na minha vida e nem na sua, é de Jesus. Nós também vamos ressuscitar, estaremos com Cristo para sempre. Então eu quero concluir esse estudo nessa manhã, dizendo que a palavra de Deus é viva, e eu quero que você agora entenda essas últimas palavras do texto que nós lemos, para refletir e praticar. Olha lá. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que eu quis encerrar com esse texto bíblico? Porque nós vivemos uma dinâmica hoje muito comum de igrejas que têm vivido o empoderamento dos crentes nesse momento. Ou seja, nós temos sido ensinados a viver apenas a alegria dos dias de hoje. E nós não temos sido ensinados a olhar para a eternidade, a olhar para Cristo, a olhar para a glória que há de vir. E a gente tem achado que toda a nossa felicidade tem que emanar daqui e de agora. Ou seja, a nossa felicidade precisa vir das coisas que são do mundo. E olha o que diz o texto: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, como vimos nessa palavra da Páscoa, não tem nada a ver o que o comércio tem vendido para a gente. Páscoa não é o saboroso chocolate que você vai comer no dia de hoje, embora isso seja maravilhoso.
Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Páscoa não tem nada a ver com isso que nos é vendido. Páscoa tem a ver com a ressurreição daquele que te amou mais do que todo mundo. Páscoa tem a ver com a ressurreição de Jesus. Tem a ver com o dia mais importante da história da humanidade. Páscoa significa passagem. O anjo que passou sobre a casa dos hebreus e que poupou a vida dos primogênitos. A Páscoa marca a nossa passagem de volta a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. A Páscoa é um privilégio que a gente precisa desfrutar. A ressurreição que Deus outorgou na vida de Jesus Cristo, porque aceitou o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então a ressurreição, ela mostra a fé, ela mostra o combate do pecado e ela mostra a vitória sobre a morte. Então agora eu quero perguntar para você, o que é a Páscoa para você? O que você vai fazer com essas informações? Como você vai viver o dia de hoje e celebrar a festa? Vai esconder os ovos? Não. Eu não quero que você tire o sorriso do seu rosto e nem acabe com a festa da criançada. Mas eu quero que você esclareça para eles que Páscoa não é aquilo que o mundo tem pregado para eles. Páscoa é muito mais. Páscoa é o privilégio que Deus nos deu de reaproximarmos dele e de sermos um com Cristo por toda a eternidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus trabalhe o seu coração. E eu quero convidar você a hoje à noite estarmos refletindo sobre a nossa série Lidando com as Adversidades da Vida. A gente tem vivido dias difíceis, né? Essa é a razão de nós estarmos falando por uma câmera e não aqui pessoalmente na igreja com os irmãos. Tenho certeza que Deus tem alcançado a gente do mesmo jeito, mas como você tem lidado com as dificuldades, com as adversidades, com as crises? Como você tem lidado com o coronavírus? Como você tem lidado com o medo? Como você tem lidado com o distanciamento social? Como você tem lidado com a saudade dos seus familiares? Como você tem lidado, você que não tem ido trabalhar? Como você tem lidado com as crianças em casa? Como você tem lidado com tantas coisas? Quero te convidar hoje à noite a estar conversando comigo sobre as adversidades da vida. Quero orar encerrando e abençoando sua vida. Uma feliz Páscoa para você, tá bom? Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu da gente poder estar conversando sobre a importância da ressurreição na vida da igreja, na vida dos cristãos. Tenho certeza que muitas das vezes nós falamos tanto sobre Páscoa e tão pouco sobre o real significado disso tudo. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui. Obrigado pelo privilégio da tua palavra que nos ilumina, nos esclarece e nos mostra que tudo pode ser diferente. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque em ti as coisas são novas, são diferentes. Obrigado porque o Senhor pode iluminar, esclarecer e fazer diferente todas as coisas. Obrigado porque o Senhor tem construído uma nova realidade nas nossas vidas. E obrigado porque sem a tua ressurreição não haveria cristianismo, não haveria salvação, não haveria a possibilidade de salvação para o homem. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu plano para as nossas vidas. Obrigado por todas as famílias que estão nos ouvindo nesse momento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma feliz Páscoa para você. Até a noite, se Deus nos permitir. Um beijo. Tchau.